Sintam-se todos cumprimentados, estou aqui para mais uma aula de matemática. Estarei falando aqui da integração pelo método de substituição e depois de termos aqui alguns conceitos básicos, estaremos resolvendo este exercício aqui. Então fique comigo até ao final deste vídeo. Então, antes de começarmos mesmo, se fores novo aqui no canal, importa informar que este é um canal ligado à física, matemática e algumas disciplinas ligadas à engenharia, tais como resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, análise de estruturas, estruturas de betão, estruturas metálicas e demais disciplinas. Então, se estiveres interessados nestes tópicos, podes subscrever aí no canal, não é? Mas se não estiver interessado também, pode se subscrever só para ajudar aí no crescimento do canal. E depois de se subscrever, pode deixar aí o seu like no vídeo, isso irá ajudar a promover o vídeo. Partilhar também o vídeo, isso também irá ajudar muito. E também pode deixar nos comentários os seus pareceres acerca do vídeo. E pode deixar também sugestões dos vídeos que quer que eu apresente aqui no canal. Então, cá entre nós sabemos que integral, de uma certa função com uma certa variável u, e esse integral em função de u vai ser igual a uma certa função também em função de u, mais uma certa constante, E sabemos nós que esse f de u chama-se função primitiva, que é aquela que quando derivada vai nos dar essa função aqui que estivemos integrando, Então, por conta desses conhecimentos de que a função integral é aquela que quando derivada vai dar aquela que estamos integrando, sabemos, por exemplo, que integral de u elevado a n em d de u vai ser igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, e sabemos também que integral de cosseno de u em d de u vai ser igual a sen de u mais c, porque derivando aqui o seno teremos isto e derivando isto teremos isto, e sabemos também que integral de d de u sobre u, que será o mesmo que integral de 1 sobre u vezes d de u, vai ser igual a ln de módulo de u mais c, e sabemos também que integral de e elevado a u em d de u vai ser igual a e elevado a u mais c, porque derivando aqui teremos isto e derivando aqui teremos isto, e também temos muitos outros exemplos que chegamos à conclusão por saber que a função integral é aquela que derivada vai dar a função que estamos integrando, Mas há aqui uma coisa que temos que perceber, que essas igualdades aqui, ou essas fórmulas aqui, ou esse processo de integração não serve apenas quando o u é uma função independente, serve também quando u é uma função dependente, aliás, não função variável, Não serve apenas quando u é uma variável independente, mas serve também quando é uma variável independente. Estou a falar aqui de u, igual a uma certa função de x, por exemplo, onde o x também pode ser uma variável dependente ou independente. Então, o u pode ser, por exemplo, igual a sen de x, u pode ser também igual a ln de x, e pode ser também igual aqui a x ao quadrado mais 1, Não deixamos aqui de usar estas fórmulas que temos aqui só porque o u, por exemplo, é igual a sen de x, ou u é igual a ln de x, ou u é igual a x ao quadrado mais u, Então essas fórmulas não servem para quando a variável u é independente apenas, mas também quando é dependente. O que é que estou aqui eu a dizer? Imaginemos aqui se tivermos integral de cosseno
de ln de x, não é? Em d de ln de x. Se formos a perceber, aqui temos um certo u que é o ln de x, não é? E u que é ln de x. Então o u está definido em função de x. Não vai deixar, não é, de ser ou de valer essa igualdade aqui. Então teremos aqui que essa integral vai ser igual a 100 de ln de x, não é? Mais c. Se formos a ver, aqui temos o u e aqui também temos o u, não é? O nosso u aqui é ln de x, então essa igualdade mantém, não é? Seja a função u ou a variável u dependente ou independente. Para o caso aqui temos o nosso u que depende de x. Então outro exemplo aqui, se tivermos aqui por exemplo integral de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, não é? Temos aqui um certo u que depende de x, que é o x ao quadrado mais 1, não é? Então podemos usar aqui a nossa fórmula, temos aqui o u, não é? Aqui também vamos considerar que o nosso u é o x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 1. Então vamos gozar também dessa igualdade e a nossa integral vai ser igual a ln de módulo de x ao quadrado mais 1 mais c, não é? Então tem que ficar claro aqui que essas fórmulas, não é, diversas, que nós acabamos deduzindo por saber que a integral de uma certa função vai ser igual a uma função em que a sua derivada vai ser igual a que estamos integrando, não serve apenas para quando a variável que estamos integrando, a função dela é independente, serve também para quando é dependente. Então, isto tudo que eu estive apresentando aqui parece estar a alongar aqui o discurso, mas é muito importante para que percebamos a integração pelo método de substituição. O que tem acontecido também, ou o que acontece é que os exercícios de integração dificilmente vamos encontrá-los apresentados dessa maneira, não é? Integral, por exemplo, aqui de d de x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 1, depois integral de cosseno de ln de x em d de ln de x. Sempre encontraremos os integrais da seguinte maneira, não é? Integral de uma função f de x em d de x. Então, no caso de ser necessário, não é, o uso do método de substituição para a integração, nós temos que ser ou temos que saber identificar em primeiro lugar o nosso argumento u, não é, que estará definido em função de x, e depois de definir o nosso argumento u, temos que saber também definir o d de u. Então, se tivermos um certo integral, não é, tal como este aqui, não é, temos que saber em primeiro lugar definir o u, e para o caso aqui eu já tinha dito, o u vai estar em função de x, e temos que escolher o u de tal maneira que seja fácil também a nossa integração. E depois de determinar o u ou identificar o u, temos que saber identificar também o d de u para podermos substituir aqui. E temos que lembrar que vamos usar o método de substituição no caso de haver necessidade para tal, não é? Não vou usar, por exemplo, o método de substituição para integrar x ao quadrado de x, não é? É bem fácil, não preciso de usar o método de substituição. Então, tenho que saber identificar, no caso de ser necessário, o argumento u em função de x e depois o d de u. E essa identificação do argumento u que vai estar em função de x deve ser tal que, se formos a determinar também o d de u e substituirmos na nossa integral, tenhamos apenas a variável u, não é? Não nos reste lá alguma variável x, não é? Porque queremos facilitar o nosso cálculo. Agora, quanto à determinação de d de u, nós temos que ter em conta uma coisa, não é? D de u sobre d de x vai ser igual a u derivado em função de x, ou talvez φ x, porque u também é isto, derivado, né, em função de x. Então, por conta disso, o d de u vai ser igual, é só passarmos aqui o d de x para o outro lado. Então, vamos ter aqui u derivada de x é d de x. Então, o que vamos saber, né, ou o que vamos fazer
depois de determinar aqui o d de u em função do d de x, vamos procurar na nossa integral que estivermos resolvendo, identificar a expressão que obtivemos para substituirmos por d de u, de tal maneira que não nos reste lá alguma variável x. Então, para que seja perceptível mesmo que estou aqui falando e que seja mais interessante a aula, vou chamar aqui alguns exemplos, não é? Vou chamar aqui alguns exemplos. Vamos, por exemplo, vamos supor que tenhamos aqui integral de seno de x, cosseno de x e d de x. Não é? Prepare-se porque agora vamos usar o método de substituição e estarei usando tudo isto que estive falando aqui antes, não é? Então, para o caso aqui, tenho que saber identificar o u, não é? Que vai estar em função de x, para depois disso determinar o d de u, não é? Para este exercício especificamente, posso identificar esse como u ou este como u, vou ter os resultados. Então, aqui vou escolher o seno de x como u. Então, seja, já estou resolvendo, né? U igual a seno de x, ou seja, seno de x igual a u, né? Depois disso, tenho que saber identificar o d de u ou determinar o d de u. Eu já disse para determinar o d de u, tenho que me lembrar que d de u sobre d de x vai ser igual à derivada de u em função de x. Para o caso aqui, o nosso u é seno de x e a sua derivada em x vai ser cosseno, né? Nós sabemos que derivada de seno de x vai ser cosseno de x. Então, teremos aqui cosseno de x. Agora, posso isolar o d de u, né? O d de x passa para o outro lado. Fico com d de u, vai ser igual aqui a cosseno de x e d de x, não é? Então, como eu disse, nós determinamos o u e o d de u para que possamos substituir aqui, e ao substituir não deve nos restar aqui alguma variável x. Então, se formos a ver aqui na nossa integral, temos o u, né, que é o seno de x, teremos aqui o u, e já temos o d de u, que é cosseno de x, d de x. Aqui é só substituirmos. Então, vamos aqui na nossa integral, né, esta aqui passa a ser esta. Então, seno de x fica u, e depois cosseno de x, d de x fica d de u. Então, d de u. Então, estamos perante essa situação em que temos o u elevado a 1. Então, vai ser u elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Também essas integrações básicas nós já temos domínio. Então, isso vai ser igual, não é? A integral de u em d de u vai ser u ao quadrado sobre 2, né? Mais c, né? C é constante. Então, com isso, já podemos escrever aqui que integral de seno de x e cosseno de x, porque importa também escrever o resultado em função de x, vai ser igual. O nosso u é seno de x, então substitui aqui por seno de x, ficamos com seno ao quadrado de x sobre 2, não é? Mais c. Então, pelo método de substituição, já tenho o valor desse integral aqui. Se formos a ver, como eu já tinha dito, integral de uma certa função vai dar uma, que é primitiva, que ao ser derivada vai dar a função que estivemos a integrar. Se formos a derivar essa aqui, vamos ter essa função aqui. Então, para acrescentar aqui a percepção, vou resolver aqui um outro, não é? Vou resolver aqui um outro. Estaremos resolvendo aqui integral de x de x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Assim. Então, temos que saber identificar aqui o u, não é? Para o caso aqui, vamos escolher esse como u, não é? Se escolhêssemos o raiz de 1 menos x ao quadrado, formos a ver aqui para determinar o d de u seria difícil, porque teríamos que derivar isso tudo e tal. Então, vamos escolher aqui o 1 menos x ao quadrado como u. Então, teremos aqui u é igual a 1 menos x ao quadrado. Importa aqui referir que há exercícios que aparentemente vai ser viável usar o método de substituição, mas não vai ser viável, não é? Não vai ser viável. Por exemplo, aqui
se tivéssemos integral d de x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, não seria viável usar o método de substituição. Só vai ser viável porque temos aqui o x e vocês verão porquê. Então há exercícios que não vai ser viável mesmo usar o método de substituição, mas pela maneira que vão se apresentar vai parecer que é viável. Então temos aqui o u é igual a 1 menos x ao quadrado. Então vamos determinar agora o d de u. Então d de u sobre d de x vai ser igual. Então derivar isto em função de x vai dar menos 2x. Então vou isolar aqui o d de u. Terei aqui d de u vai ser igual a menos 2x e d de x. Então eu já disse aqui, ou já determinamos o d de u é igual a menos 2x e d de x. Não temos aqui, o d de u desta maneira que está apresentado aqui, mas podemos arranjar maneira de inserir aqui o d de u, Então, como é que vamos inserir? Nós temos aqui x d de x, temos aqui o x d de x, vamos isolar o x d de x e vamos substituir com o que tivermos aqui em função de u. Então, o menos 2 passa aqui, ficaremos com menos d de u sobre 2, e depois vai ser igual a x d de x. Então já temos o u e já temos o d de u aqui, há garantia de que não teremos ainda o x a prevalecer aqui. Vamos substituir e vamos integrar. Então teremos no nosso integral, cá em cima onde temos x d de x, vamos substituir. Então teremos menos d de u sobre 2 e embaixo teremos aqui raiz de u, temos raiz de u. Então isso vai ser igual, ou menos 1 sobre 2 passa para fora, é constante, menos 1 sobre 2, então integral de d de u sobre raiz de u, Mas também posso tirar alguma vantagem aqui desse 2, porque eu sei que derivada de raiz de x, ou raiz de u, isto derivado vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, se tiver aqui 1 sobre 2 raiz de u, o seu integral vai ser raiz de u. Então, vou tirar vantagem disso. Então, vou ter aqui, esse integral é menos, o menos é que vai prevalecer, integral d de u sobre 2 raiz de u. Então isso vai ser igual a menos, integral disto vai ser raiz de u. Então raiz de u e depois mais c. Então isto implica que integral disto, tenho que colocar já o resultado em função de x. Então x d de x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado vai ser aqui igual a menos raiz, o u já dissemos que é 1 menos aqui x ao quadrado. Então isto mais c. Então já temos aqui o nosso integral, quer dizer, integral disto vai dar isto daqui. Agora passaremos aqui a resolver o mais esperado, que é este aqui, que aparentemente é muito difícil, mas iremos perceber que de difícil não tem nada usando este método de substituição. Eu vou aliviar aqui esse espaço para poder aqui resolver aqui o exercício, E já temos aqui o espaço, E o exercício é integral de tangente de x, Tangente de x, isso aqui está em inglês, é por isso que tem aqui tangente de x, e aqui ln de cosseno de x e d de x. Aqui temos que saber identificar o u, Então, para o caso de não ter assim muito domínio, pode começar por tangente de x como u, e ao determinar o d de u verá que vai ter dificuldade aqui em encaixar o teu u e o d de u aqui. Então daí verá que o mais viável mesmo vai ser definir o ln de cosseno de x como u. Então teremos aqui o nosso u vai ser igual a ln de cosseno de x. Então para determinar o d de u temos que lembrar que d de u é 1 menos x ao quadrado. Então d de u vai ser igual a ln de cosseno de x. Então d de u vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Então d de u vai ser igual a ln de cosseno de x. Então d de u vai ser igual a ln de cosseno de x sobre 2 raiz de u. Então raiz de u
em x vai ser igual à derivada de u. Então, derivada disto aqui, nós sabemos que derivada de ln de um certo argumento vai ser igual à derivada desse mesmo argumento sobre esse argumento. Então, para o caso aqui, derivada de u sobre d de x, que é isto, vai ser derivada de cosseno de x, que dá menos seno de x. Então, menos seno de x. E sobre o próprio cosseno de x. Então, cosseno de x. Então, daí, percebemos que temos aqui o d de u sobre d de x igual, se formos a ver aqui, seno de x sobre cosseno de x é tangente de x. Então, menos tangente de x. E depois queremos isolar o d de u, então o d de x passa, multiplica. Então, teremos aqui d de u vai ser igual a menos tangente de x e d de x, não é? Então, se formos a querer identificar aqui, nós já temos o u, não é? Está aqui, e o d de u vai ser esse tangente de x vezes o d de x, mas aqui temos o sinal menos, nós podemos procurar maneiras desse menos passar para o outro lado, e teremos aqui que menos d de u vai ser igual a tangente de x e d de x. Daí já podemos substituir aqui, e esse nosso integral passa a ser integral, não é? De u, que é este, u vezes menos d de u, não é? Porque o tangente de x, d de x é menos d de u, então esse menos pode sair para fora, ficamos com menos integral de u, d de u, e isto vai ser igual a menos, não é? O integrado vai ser u ao quadrado sobre 2 e mais c, não é? Mas nós temos que colocar mesmo o nosso resultado em função de x. Então teremos aqui que integral de tangente de x vezes ln de cosseno de x em d de x vai ser igual a menos, não é? O nosso u, vamos substituir aqui, dissemos que o nosso u é ln de cosseno de x, então ficamos com ln ao quadrado de cosseno de x sobre 2 mais c, não é? Então, se formos a ver aqui, já temos o resultado da integração, não é? Desta função assim, que parecia numa primeira vista assim que seria uma expressão muito complexa, mas se formos a ver aqui, é essa expressão aqui bem simples aqui de representar, e usando aqui o método de integração por substituição também foi fácil de determinar essa integração. Então, eu vou ficar por aqui, não é? Espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e também se subscreverem ao canal, que isso irá ajudar a promover o canal, e deixarem nos comentários os vossos pareceres e ajudem mesmo a partilhar, que isso irá ajudar muito. E até ao próximo vídeo.